A Bíblia guarda um segredo de abundância que a igreja tradicional muitas vezes ignora. Não são versos sobre esmolas ou pobreza, mas sim um código divino para a prosperidade. Um código escondido nas entrelinhas, velado por séculos, que poucos ousaram decifrar. E o mais intrigante é que ele sempre esteve lá, diante dos olhos de todos. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca conseguem sair do mesmo lugar? E se eu te dissesse que a diferença entre a escassez e a abundância pode estar em 3 simples versos bíblicos? 3 chaves espirituais que, quando compreendidas e aplicadas, mudam completamente o fluxo da energia financeira na sua vida? Esses versos não falam apenas de dinheiro. Eles falam de uma consciência, de um estado de alinhamento com o divino. Falam de uma frequência espiritual que abre portas, dissolve bloqueios e transforma a maneira como você se relaciona com a própria ideia de abundância. É como se o universo, através da palavra, tivesse deixado um mapa, mas apenas quem busca com o coração desperto consegue decifrar. E o mais impressionante é que a última revelação é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Você pode ter ouvido esses versículos 1000 vezes em sermões, mas hoje vai entendê-los sob uma nova luz. Uma luz que vai além da religião, além dos dogmas, além das interpretações comuns. Porque o que está prestes a ser revelado aqui não é uma promessa distante, mas uma verdade viva, que pulsa, vibra e se manifesta quando você se abre para ela. Quando a fé deixa de ser apenas crença e se torna consciência. A maioria das pessoas foi ensinada a ver o dinheiro como algo sujo, terreno ou até perigoso. Mas e se a verdadeira abundância for uma expressão do próprio espírito? E se a prosperidade for o reflexo natural de uma mente em paz com Deus, alinhada com o fluxo criador? Essa é a sabedoria que poucos compreendem. A Bíblia não ensina que o dinheiro é o problema. Ela ensina que o apego e a cegueira espiritual são o verdadeiro obstáculo. O dinheiro em si é apenas energia. E essa energia responde à sua vibração interior. Imagine o que aconteceria se você conseguisse alinhar sua mente com o que esses versos realmente significam. Se a cada pensamento, palavra e ação, você estivesse em sintonia com o princípio divino da abundância. Você não precisaria mais correr atrás das bênçãos. Elas correriam até você, porque quando a mente se torna um espelho limpo, a prosperidade se reflete naturalmente. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te conta. A manifestação da abundância começa no invisível. Ela não começa no trabalho, nem no esforço, nem na estratégia. Ela começa dentro de você, nas crenças, nos pensamentos, nas palavras silenciosas que você repete quando acha que ninguém está ouvindo. E é exatamente isso que esses 3 versículos revelam. Eles mostram, passo a passo, como transformar o invisível em visível. Como sintonizar-se com o campo de energia divina que atrai oportunidades, soluções e caminhos inesperados. E antes de irmos mais fundo, eu quero te convidar a dar um passo a mais nessa jornada. Existe um conteúdo transformador que complementa exatamente o que vamos falar aqui. Algo que te ajuda a aplicar esses princípios na prática, de forma simples e direta. O link está no primeiro comentário fixado. Acesse quando puder, porque pode ser o elo que faltava entre o que você sabe e o que você realmente manifesta. Agora, respire fundo e permita que cada palavra a seguir toque o seu espírito, porque o que vem a seguir não é apenas uma explicação. É um despertar, um convite para olhar para a Bíblia com outros olhos, para perceber que cada versículo é, na verdade, uma chave energética que abre portais dentro de você. E o mais belo é que essas chaves não foram criadas para poucos escolhidos. Elas foram deixadas para todos nós, mas apenas quem busca a verdade com o coração aberto consegue ativá-las. Então, fique comigo até o final, porque a última revelação é a mais poderosa de todas. Aquela que vai te fazer compreender, de uma vez por todas, porque a prosperidade é um direito espiritual e não um privilégio. E lembre-se, se esse conteúdo te inspira, se faz sentido no seu coração, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão prontas para despertar.
O que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga o dinheiro, a fé e o poder criador de Deus. Porque esses 3 versos não apenas falam sobre prosperar, eles te mostram como se tornar o próprio canal da abundância divina. O primeiro verso que revela o código da abundância divina está em Deuteronômio 8:18. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Essa passagem, muitas vezes repetida sem reflexão, contém uma das verdades mais profundas sobre a natureza da prosperidade. Não é Deus quem te entrega as riquezas, Ele te dá a força para conquistá-las. E aqui está o segredo. A força de que a Bíblia fala não é física, é espiritual. É o poder interior de criação, o sopro divino que vive em cada um de nós. Quando compreendemos isso, a escassez deixa de ser um fato externo e se revela como um estado interno de desconexão. Perceba o que esse verso realmente está dizendo. Deus não promete o ouro, mas promete a capacidade de atraí-lo. Ele não coloca as bênçãos na tua mão, mas te dá o poder de manifestá-las. Isso significa que toda prosperidade começa na consciência. Enquanto acreditarmos que o dinheiro vem apenas do trabalho, do esforço ou da sorte, continuaremos presos no ciclo da limitação. Mas quando despertamos para o fato de que o dinheiro é apenas uma consequência natural do alinhamento com o Criador, tudo muda. A energia flui, as portas se abrem, e o que antes parecia impossível se torna inevitável. O verdadeiro poder de atrair riqueza vem de lembrar-se constantemente dessa origem divina. É um estado de lembrança ativa. Quando você agradece, quando confia, quando age com fé mesmo diante do invisível, você está ativando essa força. A mente alinhada com Deus não pede, ela afirma. Não teme, ela cria. É isso que Deuteronômio 8:18 nos ensina. Que prosperar é um ato de fé consciente, um exercício diário de lembrar quem realmente nos sustenta. E é nesse ponto que muitos se perdem. Porque o mundo ensina que prosperidade vem do fazer, mas a Bíblia revela que ela vem do ser. O fazer nasce da escassez, da necessidade de provar, de correr atrás. O ser nasce da certeza, da confiança silenciosa de que o fluxo da vida está a seu favor. Quando você está conectado a essa força interior, o trabalho não é mais luta, é expressão. O dinheiro não é mais problema, é consequência. Tudo flui com naturalidade, como o rio que não precisa empurrar a água para o mar. Mas para que isso aconteça, é preciso resgatar a consciência de abundância que está adormecida. E é exatamente isso que o segundo verso bíblico desperta. Em Filipenses 4:19 está escrito: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia e também uma das mais mal compreendidas, porque ela não fala de pedir o suficiente para sobreviver. Ela fala de viver em total suprimento, de acessar uma dimensão onde não falta nada. Repare nas palavras: todas as vossas necessidades. Não algumas, não as mais urgentes, mas todas. Isso significa que o Criador já previu cada uma das suas demandas, materiais, emocionais e espirituais, e já providenciou os recursos antes mesmo que você pedisse. O problema é que a maioria das pessoas vive desconectada desse fluxo. Elas oram com medo, trabalham com ansiedade e esperam o milagre de fora, quando o milagre sempre esteve dentro. Deus não é uma fonte distante que dá quando quer. Ele é uma consciência de abundância que flui constantemente, como uma nascente que nunca seca. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele não falava de fé cega, mas de uma confiança baseada em comunhão. É preciso estar em Cristo Jesus. E isso não se refere a uma crença específica, mas a um estado de consciência. Estar em Cristo é estar em alinhamento com o princípio do amor, da gratidão, da fé. Quando você vibra nesse estado, o suprimento vem naturalmente. Você não força, não implora, não teme. Você apenas se torna um canal aberto para que a energia divina se manifeste através de você. Essa é a verdadeira abundância. Não acumular, mas permitir que a vida flua. Porque quando você tenta controlar o fluxo, o medo toma o lugar da fé. E onde há medo, não há espaço para o milagre.
A abundância não é uma meta a ser alcançada, é um estado a ser lembrado. Quando você se lembra de quem é, o universo se reorganiza ao seu redor para refletir essa lembrança. E é por isso que tantas pessoas que despertam espiritualmente relatam uma mudança radical em suas finanças. Porque o externo começa a espelhar o novo interno. Mas ainda há um terceiro verso, o mais profundo e transformador de todos. O verso que revela o ponto de virada, o código oculto que une fé e manifestação. Está em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Essa frase carrega um poder espiritual capaz de dissolver anos de crenças limitantes sobre o dinheiro. Porque aqui está a verdade que poucos compreendem. A prosperidade que vem de Deus não pesa, não esgota, não causa culpa. Ela é leve, fluida, natural. Quando a riqueza é buscada com medo ou desespero, ela vem com dores, ansiedade, preocupações, a sensação de que algo sempre falta. Mas quando ela é atraída pela vibração da fé e da confiança, ela vem com paz. Porque a bênção do Senhor não está no número na conta, mas na energia que envolve tudo o que você toca. O que esse verso realmente ensina é que a prosperidade não deve ser forçada, ela deve ser permitida. A dor surge quando tentamos controlar o que só pode ser recebido. E receber exige rendição. O ego quer dominar, quer planejar, quer garantir, mas o espírito apenas flui. A verdadeira prosperidade nasce da entrega, não do esforço. E é por isso que muitos trabalham duro e nunca prosperam, porque ainda acreditam que o esforço físico pode substituir o poder espiritual. Mas o que realmente transforma a vida é a entrega consciente. O momento em que você diz, eu confio, mesmo sem entender. E é nesse instante que o fluxo se abre, porque a fé é a linguagem que o universo entende. Você pode estar se perguntando, mas como aplicar tudo isso no meu dia a dia? E a resposta é mais simples do que parece. Comece pela mente. Cada vez que o medo do dinheiro aparecer, substitua-o por gratidão. Agradeça pelo que já tem, mesmo que pareça pouco. Agradeça como se já tivesse recebido mais. A gratidão é a senha vibracional que ativa a promessa de Filipenses 4,19. Depois, declare mentalmente com fé: Deus é a minha força para adquirir riquezas. Isso é aplicar Deuteronômio 8,18. E por fim, viva com leveza. Trabalhe sim, mas sem o peso da preocupação. Sinta que o fluxo divino te acompanha. Isso é viver Provérbios 10, 22 em ação. Cada um desses versículos é uma chave, e quando usados juntos, formam uma espécie de código espiritual. O primeiro desperta o poder criador. O segundo ativa o suprimento. O terceiro dissolve o medo. E quando essas três forças se unem, o impossível se torna natural. O dinheiro, que antes parecia distante, começa a circular. As oportunidades aparecem de lugares inesperados. As portas que estavam trancadas se abrem sem esforço. Porque o universo responde a uma mente em harmonia com o divino. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Esses versos não estão falando apenas de prosperidade financeira. Estão falando de expansão de consciência. Quando você entende que o mesmo poder que criou os céus e a terra habita em você, algo muda para sempre. Você deixa de pedir e passa a criar. Deixa de esperar e começa a manifestar. Essa é a verdadeira herança espiritual. O entendimento de que você e o Criador não são separados. A prosperidade, então, deixa de ser um objetivo e se torna uma expressão natural do seu estado interior. Quando você desperta para essa verdade, percebe que a Bíblia nunca foi um livro de restrições, mas um manual de libertação. E cada versículo é uma chave que, quando usada com sabedoria, abre a porta para uma nova realidade. E é por isso que este momento é tão importante. Porque o que você acabou de ouvir não é apenas conhecimento, é energia. Energia viva que começa a agir em você agora, se você permitir. E se você quiser dar o próximo passo nessa jornada de transformação, há um conteúdo especial te esperando. Ele foi criado exatamente para quem sente que está pronto para manifestar a abundância que já é sua por direito divino. O link está no primeiro comentário fixado. Acesse e veja o que acontece quando a fé se transforma em consciência.
O que você vai experimentar a partir de agora não é coincidência, é alinhamento. Porque quando o coração se abre, o universo responde. E esses 3 versículos são o lembrete de que a abundância nunca foi algo a ser conquistado. Ela sempre esteve em você, esperando apenas para ser lembrada. Quando olhamos para esses 3 versículos juntos, algo muito maior começa a se revelar. É como se, de repente, uma cortina se abrisse diante dos olhos da alma. Percebemos que o plano divino nunca foi o de ver seus filhos lutando, mendigando ou sobrevivendo, mas sim o de vê-los criando, florescendo e multiplicando o bem em todas as formas. A escassez não vem de Deus. Ela nasce da ilusão da separação, do esquecimento da nossa verdadeira origem. Quando acreditamos estar sozinhos, nos desconectamos da fonte. E é exatamente aí que o medo assume o controle, distorcendo tudo o que é sagrado. Esses 3 versos são um lembrete de que a prosperidade é uma linguagem espiritual. E como toda linguagem, só pode ser compreendida por quem ouve com o coração. Deuteronômio 8:18 nos mostra que o poder de criar riqueza vem de dentro, de um estado de lembrança. Filipenses 4:19 nos ensina que não há falta em Deus, e portanto não há falta em nós quando estamos em comunhão com Ele. E Provérbios 10:22 revela o sinal da verdadeira abundância: a paz. Prosperar sem culpa, sem peso, sem medo. Prosperar com leveza, porque a bênção não fere, ela cura. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. A abundância não é um destino, é uma vibração. Você não chega até ela, você a encarna. Quando muda o que sente, muda o que atrai. Quando muda o que acredita, muda o que vive. E quando muda o que diz, muda o que manifesta. É por isso que Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de vós. Ele falava de um estado de consciência onde tudo é possível, onde a fé se transforma em matéria e a escassez simplesmente não existe. Você pode sentir essa energia agora, não pode? Uma sensação de lembrança, como se o seu espírito reconhecesse o que está ouvindo. Porque no fundo, você sempre soube que a vida foi feita para ser abundante, que não há nada de errado em desejar prosperar, que querer viver bem, ajudar sua família, abençoar outras pessoas e crescer não é egoísmo, é propósito. A prosperidade é a manifestação visível da presença divina agindo através de você. E quanto mais você permite que esse fluxo passe por você, mais ele se multiplica. A energia da abundância é como o amor. Quanto mais você dá, mais recebe. Quando você abençoa o sucesso do outro, abre espaço para o seu. Quando agradece pelo pouco, o universo entende que você está pronto para o muito. Quando confia, mesmo sem saber como, as peças começam a se mover. Porque a fé é o gatilho que ativa o invisível. Nada acontece por acaso. Se você está ouvindo essas palavras agora, é porque sua alma pediu para se lembrar. Pediu para reconectar-se à verdade que o mundo te fez esquecer. E essa verdade é simples, mas poderosa. Você é herdeiro da abundância divina. O mesmo poder que criou o universo habita em você, esperando apenas que você acredite o suficiente para permitir que ele se manifeste. Mas lembre-se, acreditar não é esperar de braços cruzados, é agir em sintonia. É trabalhar com alegria, é sonhar sem medo, é doar sem calcular. A prosperidade que nasce da consciência espiritual é viva, é dinâmica, é criadora. E quando você se torna um canal limpo dessa energia, nada pode impedir que as bênçãos fluam. Nem o passado, nem a crise, nem as circunstâncias. Porque o que vem de Deus não depende do mundo, vem de dentro. O segredo está em viver cada dia com essa lembrança acesa. Quando o medo do futuro surgir, repita em voz baixa: o Senhor é minha força para adquirir riquezas. Quando algo parecer faltar, declare com convicção: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E quando o cansaço bater, respire fundo e lembre-se: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essas palavras são sementes espirituais. E cada vez que você as pronuncia com fé, algo no invisível começa a florescer. Permita-se viver essa nova realidade. Solte a culpa, solte a pressa,
Solte o peso de tentar controlar tudo. O universo é generoso. Ele só está esperando que você confie. E quando o fizer, perceberá que a prosperidade é apenas uma consequência natural do amor que flui em você. Antes de encerrar, lembre-se de que há um conteúdo especial te esperando no primeiro comentário fixado. Ele foi feito para quem está pronto para dar o próximo passo nessa jornada e transformar conhecimento em experiência real. Acesse assim que puder e sinta a diferença que ele pode fazer no seu caminho. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se despertou uma lembrança ou acendeu uma esperança, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda essa energia a alcançar mais pessoas. E talvez seja exatamente o que alguém lá fora está precisando ouvir hoje. Agora, feche os olhos por um instante e repita silenciosamente: eu aceito a abundância divina em minha vida. Sinta a vibração dessas palavras se expandindo dentro de você. Sinta como se cada célula do seu corpo respondesse com luz, como se algo antigo finalmente se abrisse. Que a força do Criador te lembre, todos os dias, que prosperar é sagrado, que o suprimento nunca cessa, e que a verdadeira bênção é aquela que te enriquece em paz, propósito e plenitude. Amém.